Hoje, iniciando as apresentações dos TCCs, das narrativas contemporâneas da fotografia e do audiovisual, da quarta turma, dando início, na manhã de hoje, com a apresentação da aluna Anne Stone, com a orientadora Catarina, professora Catarina Amorim Andrade, que eu sei que ela prefere ser chamada de Catarina Andrade, a professora Kate Marinho e o professor Pedro Severin. Então, em primeiro lugar, agradecer bastante a presença de vocês, né? Tenho absoluta certeza que a Anne está muito feliz hoje, né? Que é a conclusão não só do projeto, mas sim do curso, uma dedicação de quase 2 anos. Então, eu aproveito para parabenizá-la. Mesmo antes da apresentação do seu TCC, ela já merece aí parabéns por ter concluído essa etapa. Então, Anne, a palavra é sua. Ok. Obrigada, Renata, aí, pela introdução. Eu também queria agradecer todo mundo que está aí, né, para assistir, a Catarina, a orientadora, a banca, Cat, acho que é Kate, não sei como fala. Desculpa. E o Pedro, e também aí os convidados que vieram. Bom, e foi um processo bem particular, né, fazer essa pós-graduação como um todo foi uma coisa que me deixou bastante feliz. Eu estava sentindo falta de voltar a estudar, de voltar para esse contexto aí da academia, né? E aí eu tenho formação em jornalismo na Unicap, em cinema na Federal, e aí foi muito legal também voltar para a Unicap, né? Reviver várias memórias. E, em especial, esse processo de fazer o TCC em si, né? Que veio aí essa questão das aulas remotas e tudo mudou na vida de todo mundo, mas na minha vida em particular foi mais diferente ainda, viu? Porque hoje é o dia que o meu filho está fazendo 1 mês. Então, eu descobri, pouco antes de começar o isolamento social, eu ainda descobri essa novidade de que Ícaro ia surgir, e a gravidez acho que também fez parte de todo esse processo aí de imersão, e talvez até tenha influenciado na finalização do vídeo em si, né? No começo eu até gostaria que fosse um pouquinho maior, eu gostaria de ter tido mais tempo de fazer as coisas assim com mais esmero, às vezes, porque eu sou muito perfeccionista, mas fiz o que foi possível, o que Ícaro deixou. E aí, inclusive, hoje, se vocês ouvirem algum chorinho aí no fundo, alguma coisa, não reparem. Mas eu estou ali com minha mãe, com o Neco, que é o pai, cuidando, e vou aqui apresentar para vocês, falar um pouquinho desse processo aí do TCC. Aí, deixa eu abrir aqui. Eu vou pedir licença, vou fechar a câmera, vou ficar aqui acompanhando para não atrapalhar a apresentação de Anne. Certo. Bom, eu vou começar sem botar o vídeo, vou botar aqui primeiro só uma apresentaçãozinha rápida, para depois a gente assistir, aí depois eu volto a falar. Eu resolvi dividir o tempo assim, porque aí quem não viu, aí consegue ver, e aí já vai entender melhor quando eu começar a falar. Eita, gente, eu não sei se eu compartilhei a tela certa, deixa eu ver. Tá a tela do slide? Tá, sim. Tá, pronto. Aqui. Bom, de início eu queria só apresentar mesmo, né, o que é o produto, que se chama Isolamentos. Essa videoarte, eu chamei assim, videoarte experimental, né, assim, e a gente, eu trabalhei com esse conceito de apagamentos, assim, do apagar-se, e isso surgiu porque quando começou, né, esse isolamento social e as aulas remotas, a gente estava terminando a disciplina de literatura, que foi a de Catarina, e começando uma disciplina que a gente tinha que fazer o nosso pré-projeto.
E, a princípio, eu pensava em fazer um projeto completamente diferente, ia ser em foto, ia entrevistar várias mulheres, mas a gente teve que se readequar, né, dentro desse processo. E, a partir disso, eu comecei a imaginar como é que estavam, assim, os lugares hoje em dia, né? Hoje em dia, acho que todo mundo está até indo muito para a rua, mas lá no comecinho, lá em março ou abril, foram divulgadas umas fotos, por exemplo, do Papa no Vaticano, que estava só o Papa lá e aquele vazio ao redor dele, e aí aquilo me levou a pensar como estariam lugares que a gente está acostumado a ver bem cheio de gente, assim, e como estaria esses lugares hoje em dia, né? E aí, a partir disso, eu pesquisei fotos que eu tinha de lugares assim, de lugares com muitas pessoas, e comecei a editar essas fotos para ir tirando as pessoas dali. E aí eu também conheci esse termo, né, chamado found footage, e o found footage, ele trabalha justamente com imagens que já existem ali, né, o que barateia as produções. Então, era uma linha, um caminho perfeito para trabalhar dentro desse contexto, né? Eu já tinha o material, já tinha esse acervo, e aí eu pude emprestar novos significados àquele material que foi feito com outros fins, né? Às vezes é um registro de viagem, às vezes uma foto mais contemplativa mesmo, de alguma paisagem, de algum momento, né, especial. E aí aquilo ali, olhando com esse novo olhar da quarentena, do isolamento e de reinvenção desses lugares que já existem, me levaram até esse resultado final. Bom, aí agora eu quero mostrar o vídeo mesmo, a gente assiste, tem 10 minutinhos, e aí depois eu volto a falar para os convidados também entenderem melhor do que a gente está falando. Se eu... Eita. Tá chegando o som? Não, né? Deixa eu entender aqui como é que a gente faz, porque às vezes tem que colocar e colocar de novo. Só um minuto. Uh... É que para mim não está aparecendo a opção assim de escolher o som. Vamos ver agora. Anne, normalmente, quando você opta pela tela inteira, o som sai. É? Não está chegando agora. Ainda não. Tá. Pois é porque geralmente aparece aqui para mim assim, compartilhar com som, e aí não está aparecendo isso. Deixa eu ver se compartilhando o link pelo link que existe no YouTube, se fica melhor. Os percalços das apresentações remotas, não é mesmo? Convivemos com isso durante as aulas, todas essas descobertas aí. Mas estamos dentro do tempo, não se aperreie, compartilhe o link comigo que eu apresento. Vamos ver, talvez tenha que fazer isso, Renata. Eu vou só fazer essa última tentativa aqui.
Chegou com som agora? Perfeito. Pronto. Quantos isolamentos enfrentamos ao longo da vida? Quantas vezes tudo é tomado por espuma? A impermanência nos atos, nas artes, no ar, se dissolvem no ar. O público agora é o ser privado. Hoje, o mundo se une separado. O ser em grupo é ausente. Algumas paredes nos engolem. Alguns passados nos lembram. Já estivemos aqui antes, dentro do próprio corpo. Já estivemos aqui antes, no anseio de não entender o amanhã. Já estivemos aqui antes. O isolamento é cíclico. As imagens surgem do vazio e permanecem na memória. Bom dia a todos e todas. Algumas existências são essencialmente sozinhas. São como pedra, minério, rocha lodosa. Elas são, algumas vezes, visitadas e, em tantas outras, não. Será que existe alguém ali? Será que ali existe, sem isolamento?
Às vezes, sobram apenas alguns vestígios. Marcas de cada tempo. Mapas de cada identidade. Sim, já estivemos aqui antes. O isolamento é cíclico. As imagens surgem do vazio e permanecem na memória. Como será o ponto de vista do Sol sobre a Terra? Tudo que vemos tão grande, para ele tão pequeno. Ele tão central, tão acompanhado cosmicamente. O Sol é a cara da solidão, sempre cercado, sempre inabitável. Hoje, para ele, foi apenas mais um dia. E para nós aqui, do lado de cá, também. Na nossa pequeneza, vivemos nossos isolamentos. Na natureza, cada microcosmo respira, agradece a nossa ausência. O isolamento na vida, na distância, em todo lugar, é cíclico. As imagens surgem do vazio e permanecem na memória.
Oi, gente. Voltei. Algumas paradinhas, isso é internet, né? Esse Sim. final do período, eu acho que o Outlook tem prejudicado, ontem tivemos aí uma pane, né, do Google, então é normal, a banca já teve acesso a todo o seu material, né, o seu relatório, o seu produto, então isso não foi prejudicado em nada. Vamos iniciar com Catarina, a professora Catarina, é sua orientadora, ela será a última a... Eu ainda tinha umas coisas que queria falar, Renata. Você ainda tem tempo, você ainda tem 10 minutos. Pronto, eu queria falar um pouquinho do processo. Professora Kate Marinho inicia, terá 10 minutos para se colocar. Na sequência, o professor Pedro Severin e, por fim, professora Catarina Andrade, que é sua orientadora. A palavra é sua. É minha ainda, não é isso? Tá. Sim, senhora, a senhora tem 10 minutos. 9. Tá. Deixa eu botar só aqui de volta isso aqui. Eu acho que teve um probleminha aí de eco, mas eu não consegui voltar aqui nos comandos do Google, depois que eu coloquei lá a tela cheia. Mas, enfim, só para falar um pouquinho mais do processo aí do vídeo, o Found Footage, né, que eu falei antes, que é esse regime estético aí que a gente utiliza imagens que já existem, né? Tem uma pesquisadora daqui, a Sabrina Tenório Luna, que estuda bastante o Found Footage. Coloquei algumas coisas sobre essa questão e principalmente que ele é muito explorado justamente, tanto no documental como na videoarte, né? Porque ele serve muito a essas duas premissas. E é outra coisa que eu trouxe também como referencial teórico aí para o trabalho foi Vertov e esse olhar de montar um filme antes mesmo do processo de montagem, né? E aí eu acho que o Isolamentos ele tem muito disso, assim, porque para eu poder selecionar as imagens, né, eu já estava pensando que resultado final seria aquele. Então, em toda a investigação ali que eu fui fazendo, né, do processo de seleção de imagens, eu já estava pensando como é que aquilo ia combinar ali na frente. E aí também uma outra coisa que me tocou aí para dar origem, né, a esse produto foi uma busca por uma voz minha mesmo, assim, né, de expressão artística, assim, como se colocar como criadora de imagens, né, e uma espécie, assim, eu fiz uma espécie de autoanálise aí, de muitos anos de produção, assim, de coisas que estavam guardadas até, eu uso bastante redes sociais, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que está ali sempre postando, por exemplo, então eu tenho vários HDs com imagens que ficam ali guardadas, né, que estão mais ali na minha lembrança, nos meus afetos, do que colocadas para o mundo mesmo, assim. Então, essa busca por uma voz, né, dentro desse processo, assim, artístico, também fez parte dessa construção, desse projeto, e aí eu puxei alguns pensamentos de Tarkovsky, né, que fala disso, fala do cinema como expressão artística também, né, falando que cada arte tem o seu significado poético, e o cinema também faz parte disso. Então, são coisas que estão muito arraigadas aqui, já nessa memória afetiva, né? Já no inconsciente, assim, né? Quando eu vou trabalhar, isso aí já está dentro de mim. E aí, para construir essa linguagem no Isolamentos, né? Eu tentei buscar construir, digamos assim, um tempo em cada foto, né? A fotografia é aquela imagem fixa que tem um tempo de fruição ali não determinado, digamos assim, mas da maneira que eu trabalhei com essas fotografias no vídeo, a gente passa a ter um tempo para apreciar cada uma delas, né? Principalmente quando tem as intervenções também, acho que tem esse caminho aí do que é que pode ser imaginado dentro de cada uma dessas fotografias. Então, eu fui criando cenas, né? Não que a fotografia fixa não carregue já aquela cena, mas eu tentei levar todo mundo para a cena que eu estava vendo
dentro de cada uma daquelas fotos. E aí, comentando rapidamente também algumas referências estéticas, né, que guiaram aí o projeto. Acho que tem, por exemplo, a foto lá do Papa no Vaticano, que não está citada aí, mas principalmente o trabalho da fotógrafa Francesca Ullman, que tinha os autorretratos ali que são algumas fotos até bem conhecidas, né, dela na casa, e de como o corpo dela está ali se desfazendo dentro da casa. Algumas obras de Magritte, né, como o Falso Espelho, Decalcomanie, e puxando mais para a questão do vídeo mesmo, né, tem alguns documentários também que serviram de referência aí para mim, como Helena, de Petra Costa, e eu citei aí o Chalé, Uma Ilha Batida de Vento e Chuva, de Letícia Simões, mas, na verdade, acho que todos os filmes de Letícia, que é uma cineasta baiana, passam por esse lugar, assim, de ser feito por uma mulher, né, de trabalhar imagens ali que, às vezes, já existem, né, e dar esses significados, de investigar esses significados das imagens e de se colocar ali como protagonista, né, de dar voz ali àquela história. E teve também o Curta Congo, que eu vi na aula de Pedro, que foi, assim, uma coisa que deu uma cola lá no fim, numa das versões que esse projeto passou, que me levou a inserir as cartelas que aparecem ali no comecinho. E aí eu coloquei algumas imagens dessas, né, de referência, da Francesca, de Magritte também. E aí, uma outra coisa que eu queria comentar é qual foi a sementinha mesmo de tudo, que foi um outro vídeo que eu fiz. Eu acho que eu vou deixar o link aí para vocês verem depois, porque está meio complicado aí a internet. Mas num trabalho na disciplina de Catarina, a gente teve que criar junto com a literatura, né? E aí, esse texto do Jack London, ele se chama Praga Escarlate e parece que fala dos dias de hoje. Então, foi aí que eu comecei, dentro desse contexto aí da especialização, a trabalhar com imagens que eu já tinha e aderir a esses significados aí construídos dentro da pandemia, né? No caso da Praga Escarlate, eu ainda trabalhei mais com vídeos mesmo. Em isolamentos, eu preferi trabalhar com as fotografias. E aí, uma coisa que eu já comentei aí, né, qual foi esse found footage, qual foi esse acervo, são essas fotos de vários momentos, né, o registro ali do efêmero, que eu acho que quando a gente passa a revisitar 1 ano, 2, 3, 10 anos depois, aquilo ali vai ganhando um sabor a mais, né, assim, de que agora aquilo está gravado na permanência, mesmo que aquilo tenha durado apenas alguns segundinhos. E essa seleção que eu fui fazendo, eu tive que ir anotando coisas, porque era tanta imagem, então eu tinha ali sempre um bloco de notas e ia anotando tudo para entender como é que aquilo ia colar lá no fim e para não deixar de perder alguma percepção que eu tivesse tido durante a seleção. Ainda assim, eu tenho uma pasta assim, cheia de foto que não entrou, inclusive com as intervenções, né, que na verdade, é um processo assim, que para mim acabou ficando simples, digamos assim, né? Acho que pela repetição. Mas eu pegava uma foto, trabalhava ali com carimbo no Photoshop e ia apagando aquelas pessoas. E quando chega ali na montagem, simplesmente coloca aquela sequência de imagens com um fade no meio. E aí dá aquela sensação de que as pessoas estão sendo apagadas, né? Eu coloquei aqui um exemplo de uma foto, inclusive, que foi difícil de trabalhar por causa dessa estrutura aí enfim, né, perto do laguinho. Essa eu acho que nem é uma das melhores, porque realmente a linha reta, né, esse tipo de coisa é mais difícil. Quando tem água, quando tem céu, facilitava um pouco o processo. Mas, enfim, eu fui construindo esses frames e colocando o fade entre eles, né. Trabalhei também com imagens que eu fiz de mim mesma, acho que por essa questão aí de voz, de expressão, de certa maneira, isso aí combinava na minha cabeça. E praia, inclusive, hoje em dia é um dos lugares que não estão tão vazios, né? Mas na época que eu comecei a fazer, imaginava as praias bem vazias. E aí também teve essa questão do diário gráfico, que eu coloquei aí anexo para a banca, né? Que também ajudou muito aí a destravar
as ideias. Aqui tem uns exemplos do diário gráfico. Então, eu acho que, para mim, o interessante desse processo foi que as próprias aulas, né, o próprio curso ia retroalimentando ali o projeto, porque cada nova aula, cada novo trabalho era como se abrisse mais uma porta para chegar nesse resultado final. As coisas foram se adicionando e se construindo. Eu coloquei também, só por curiosidade mesmo, um frame aí da timeline final, com os vídeos e as montagens e tudo mais, e o som, inclusive, que eu retrabalhei. A Catarina chegou a receber uma versão com som aí diferente, mas que, no fim das contas, eu fui construindo aí, para mim, pelo menos, foi como movimentos, sabe? A abertura, ela tem um movimento ali que é mais relacionado a parques, depois a gente tem um momento que é mais relacionado a isso de praia, depois tem construções mais urbanas e a questão do vestígio, né? Mas, enfim, eu fui construindo esse texto, esse roteiro, de certa maneira, nesses movimentos, e ele surgia como esses blocos, assim. E uma coisa que eu acho bem legal também, que surgiu a partir das orientações, foi essa percepção, assim, de que o trabalho de apagar essa interferência humana não estava só na figura humana, mas que Catarina me deu essa luz, que estava ali na questão do vestígio também, né? Tipo assim, que interferência que o humano deixa. Então, por isso que na abertura é aquela imagem ali já de coisas que são gastas ali, né? Que as pessoas passam, mas que elas não ficam. Ou eu termino ali com uma imagem que eu apago a minha sombra, e não que eu me apago, né? Então, essas marcas, uma hora que tem as pegadas na areia também, que eu vou tirando. Então, esses traços, né, dos humanos, eles também somem, digamos assim, né? Bom, e aí coloquei aí essa conclusão, né, de que acho que fazer videoarte é algo que enriquece o contexto das produções, é uma linguagem que eu sempre tive interesse, e no meio do trabalho, assim, mais voltado na minha trajetória para o set de filmagem, aquilo ficava meio de lado, e essa experiência aí de criar esse produto me ajudou a mergulhar a fundo, assim, né, principalmente com o isolamento, me ajudou a mergulhar a fundo nesse processo. E, por último, queria agradecer todo mundo da banca, todos os colegas de turma, toda a coordenação aí do curso, e um pessoal que me deu muita força aí nesse processo, que foi Neco, meu pai, minha mãe, e o meu filho, que não chorou até agora. E é isso, gente. Muito obrigada. Parabéns, Anne. Obrigada. Professora Kate Marinho. Anne, tu quer tirar o compartilhamento de tela? Show. Bom dia para todo mundo. Muito obrigada por estar aqui, por participar da banca. É sempre uma honra. Eu vou começar, Anne, lhe dando os parabéns, porque eu acho que você teve um trabalho imenso no que se refere à pesquisa, né? Não só visual, que você foi aí e se debruçou na pesquisa de todo um acervo que você já tinha, como também nessa pesquisa que você fez e que a gente vê no seu relatório. Quando a gente se propõe a pesquisar, a gente tem que ler, né? É uma premissa básica, né? Você pesquisa ao mesmo tempo em que você está se debruçando muito na leitura. Então, o teu relatório, ele é um relatório bem recheado. Eu gostei muito da pesquisa que você fez, inclusive porque a gente pouco escuta falar e pouco lê sobre esse contexto de forend que você traz bastante, né? Inclusive, ele se refere muito, e para mim a grande referência é Blucher de Blair, né? Ele tem muito essa característica de ser uma coisa mais de horror, né? Mas você mostrou que pode ser de uma forma diferente, você traz fotos e não vídeos, que é o que normalmente também se usa. Então, de uma certa forma, eu acho que o que você fez, esse debruçamento que você deu no seu trabalho,
foi muito interessante. Uma coisa que eu até separei um trecho, se você não se incomodar, de um livro de Baudrillard, que ele diz, no Transparência do Mal, ele diz assim: a máquina fotográfica é um aparelho que altera toda a vontade, que apaga toda a intencionalidade, e só deixa transparecer o puro reflexo de tirar foto. O próprio olhar é apagado, já que é substituído pelo objetivo, que é cúmplice do objeto, que por isso é uma reviravolta de visão. Então, eu acho que isso que ele diz, ele de uma certa forma, está muito dentro de tudo que você fez, né? E, para mim, eu acho que foi muito, muito, muito importante esse teu debruçar dentro de um contexto de pandemia, que nos obrigou a rever certas prioridades também, né? Não só essa coisa de você estar em casa, mas também muitas prioridades foram revistas, e o seu debruçar para o que você fez foi muito bacana. Eu gosto do fato de você estar narrando o teu vídeo, porque isso traz muita subjetividade ao que você fez, né? Ele agrega mais ainda essa questão da subjetividade dentro do que foi trabalhado. Mas eu acho, assim, é minha forma de enxergar o que eu vi. Eu acho que você não encontrou a locução, a narrativa oral que precisava para o seu vídeo. Eu acho que ele está, em alguns momentos, ele é tão pausado, a forma como você lê, ela pausa tanto que você fica esperando para ver o que vem. Aí eu me lembro de Helena, que é uma das suas referências, né? Em Helena, quando a gente escuta, a gente percebe a dor, né? A gente ouve a dor na voz, a gente ouve a alegria da voz. Então, eu acho que se você, assim, é só uma sugestão, mas se você encontrar esse teu papel de voz narrativo para incorporar o teu vídeo, você tem um videoarte, assim, que vai, com certeza, arrasar em vários festivais. É só uma sugestão, mas eu acho que você tenha toda a capacidade de saber se realmente isso é uma coisa que te incomoda. Para mim, não é um incômodo, mas eu acho que se você colocar emoção na sua voz, se você trouxer a dor que o isolamento trouxe, se você traduzir isso enquanto narrativa oral, você vai conseguir chegar no que realmente você pretende com o teu vídeo. No mais, parabéns bem grande assim, sabe? Ainda mais sabendo que você, grávida, enfrentou toda essa história e conseguiu realizar um vídeo e um trabalho de pesquisa fantástico. Parabéns. Obrigada, Kate. O microfone está fechado, Renata. Pedro, a palavra é sua. Maravilha. Bem, bom dia a todos e todas mais uma vez. É um prazer estar avaliando, né, lendo esse trabalho de Anne, que está feito de uma maneira tão consistente, né? Eu corroboro as falas de Kate no sentido da construção, né, do teu trabalho, ou seja, tanto uma pesquisa conceitual, que eu acho que tu demonstra, né, a partir da escrita, né, da parte escrita do teu trabalho, quanto essa pesquisa artística e subjetiva também. Eu acho que o resultado ele tem uma certa transparência no sentido assim de que está tudo muito bem colocado por conta desse caminho mesmo que tu fez e que tu usou de forma estratégica dentro da especialização, né? Eu acho que isso é uma dica até para outros alunos e alunas, né? De você ir usando as disciplinas para ir amadurecendo, para ir investigando, né, uma determinada ideia, e no final está aí o resultado, né? Tão belo, tão firme, tão forte, estética e narrativamente. Então, parabéns total, assim, acho que é um lindo trabalho. Aí eu queria fazer pontuações muito breves. Na verdade, eu achei impecável a parte escrita, né, tanto pela pesquisa que tu faz, histórica e estética, quanto pelo relato reflexivo sobre
o trabalho, né, que tu coloca. Eu acho que o teu trabalho ele é uma referência também nesse sentido, né, de conseguir articular esses dois campos, não só como um relatório de ficar dizendo o que é que fez, mas de produzir um pensamento sobre o fazer. Agora, teve uma frase no começo do teu trabalho que eu queria contestar, que é o seguinte, está no segundo parágrafo da introdução. Você diz: a produção artística audiovisual é estudada desde o seu início por conta do fascínio, também científico, atribuído a ela. É a primeira arte que surgiu em decorrência de uma criação tecnológica. Veja, a fotografia veio antes do cinema, né? É uma arte que também usa técnica. A gente pode ir até, sei lá, no domínio do fogo como uma tecnologia e que aquilo projetou sombras dentro da caverna que levou às primeiras pinturas rupestres. A gente pode olhar na pintura, né, no renascentismo, a câmara escura é uma tecnologia que funcionou para a expressão daquela arte, né? Até a própria produção dos pigmentos é uma tecnologia. Então, assim, nesse tipo de afirmação, ou você coloca uma referência de alguém que diga isso e aí a gente vai para o embate, né? Ou eu acho que vale a pena... Eu sei que é uma frase, não é nada demais, mas eu queria pontuar, assim, porque senão parece uma hierarquia. Eu sei que tem todo esse interesse na relação entre arte e tecnologia a partir do cinema, por conta do momento que surgiu, uma arte industrial, etc. Mas, bem, é isso. É uma reflexão que eu queria colocar para você, uma pontuação breve no texto. O resto eu achei ótimo. Nas tuas referências, eu senti falta, porque o teu filme, apesar de eu acho que ele se encaixa na videoarte, né, como um gênero, mas ao mesmo tempo ele também bebe na história do filme ensaio, né? Então, e você posso ter passado batido, mas eu acho que você não cita o filme ensaio em nenhum momento, né? Até pelo uso de fotografias, né? Se a gente for ver, sei lá, o clássico do filme ensaio, o La GT do Chris Marquet, é feito exatamente com fotografias, né, e uma narração. Então, eu acho que valeria uma pontuação só, sabe, não é para determinar o gênero, mas é que tu fez de forma tão bem elaborada a articulação com as tuas referências, né, que eu acho que essa me parece meio óbvia também, e que não está lá. Então, ficaria até o próprio Helena, é um filme ensaio também, né? Tem aspectos de videoarte e tal, mas até pela narrativa, né, ali, linear de alguma maneira, mesmo a partir das subjetividades, se conecta com o cinema narrativo e consequentemente, com o filme ensaio, né? E aí, bem, isso é só uma sugestão, assim, é algo para tu mesmo, nem sei se é para colocar no trabalho escrito, porque já está muito bem articulado. E, por último, eu também corroboro o comentário que Kate fez a respeito da narração, da tua narração, né? Aí assim, é uma sugestão de gosto mesmo, de olhar artístico, não é, né, a única base para isso é também o meu olhar, e corroborando aí o olhar de Kate, que eu acho que a tua narração, o texto é ótimo, o texto, você sente que ele vem da tua subjetividade, da tua articulação reflexiva no mundo, mas ele parece um pouco institucional, no sentido, assim, de uma impostação que coloca como se me parece um pouco fora de tom, sabe? Ele parece brigar com esse tom subjetivo que eu acho que poderia ser um pouco mais confessional, né? Onde você estivesse encontrando essa maneira de falar isso dentro dessa subjetividade e não exterior a ela, que é o que me parece hoje, é o que me remete um pouco o tom da tua narração, sabe? Uma forma, e eu sei que isso é super difícil, isso não é fácil, né? Encontrar essa voz não é fácil. Uma sugestão estratégica, talvez, eu nem sei se você fez isso, mas
é de, às vezes, você gravar com alguém lhe dirigindo. Porque é difícil você ter essa referência de si, né? Às vezes até escutando, você escuta tanto que você ali já está tão dentro da coisa que você não consegue sair de um certo registro. Mas é ter alguém lhe dirigindo, né? Dentro das suas diretrizes, mas só alguém que vá lhe conduzindo para chegar, talvez, nessa fluidez, nesse tom um pouco mais confessional que eu acho que o filme pede, né? É basicamente isso, assim, te parabenizo, dou parabéns né, pela tua força criativa e de trabalho também, né, de ter a vinda aí de um ser no meio desse processo, entregar um trabalho tão bacana. Eu imagino o trabalho, a dedicação que tu tem dado e é muito lindo ver isso, tá? Valeu. Obrigada, Pedro. Valeu. Catarina, é com você. Bom, acho que bom dia, né, também a todos e todas, né, mais uma vez aí, pessoal que chegou depois. Acho que o orientador não tem muito o que falar, né, mas, assim, falar um pouco desse processo, né, de Anne, que foi bem... Acho que todos os alunos que estão apresentando agora tiveram processos bem especiais, porque a gente está dentro de uma pandemia, eles já terminaram dentro da história né, dessa situação de isolamento social, e como ela falou, dela teve uma cerejinha aí, que foi essa história da gravidez, da chegada de Ícaro, né, e muitos também, né, pelo menos assim, tanto o Anne quanto o Renato, que eu orientei, estavam com uma outra ideia para o TCC e tiveram que, no meio da história, né, reformular para conseguir executar e chegar num produto que tivesse qualidade, né, de ser um produto final de uma pós-graduação, mas que fosse viável dentro das limitações que a gente está vivendo, né? E aí, realmente, eu acho que ela foi muito feliz, assim, eu acho que é muito potente, a ideia é muito interessante, e, ao mesmo tempo, tem esse lado subjetivo, que é muito, a gente vê muito ela, né, não só pela imagem que aparece no vídeo e a fala, mas também a forma como ela coloca, né, como ela junta isso tudo no vídeo, né, fala, a imagem e o momento também, nessa sensibilidade de olhar para esse contemporâneo e de pensar dentro dele, de criar dentro dele, a partir dele, né, a partir desse momento que é tão novo, assim, tão contemporâneo, né, isso eu acho muito interessante, até, assim, ousado, né, mas Anne, ela é ousada, né, nas disciplinas ela sempre trazia propostas bem interessantes e ousadas, e quando ela fala que ela é perfeccionista, ela é mesmo bastante perfeccionista, e acho que, em relação à questão do filme ensaio, que Pedro falou, até me coloca um pouco aí uma meia-culpa, porque, como ela traz muitas referências da videoarte, quando eu li o relatório, ele me convenceu, eu não senti falta, mas no final de semana, quando eu estava lendo o de Ana Luísa, que é Mais Tarde a Banca, que é filme-ensaio, eu vi muita relação entre o trabalho de Anne e o de Ana Luísa, inclusive. São trabalhos que, se tivesse uma amostra de filmes de uma temática, eles estariam dentro do mesmo bloco, né? E aí eu fiquei muito pensando, eita, essa coisa do filme-ensaio está muito presente, é muito isso, né? Tem muito isso no... mas, ao mesmo tempo, como também não tem essa necessidade de classificar e tal, acho que é uma coisa que é para ficar, como o Pedro falou, Anne, para trazer como bagagem, porque realmente o trabalho ele tem um arcabouço teórico bem construído, uma referência que leva o leitor, que convence, né, de que aquilo, a gente percebe que houve esse trabalho prévio para chegar depois nas imagens, e como foi trabalhada essas imagens e articuladas, e aí eu acho que são trabalhos que se relacionam, e aí eu fiquei pensando muito, e agora quando o Pedro falou, eu já estava esperando, assim, que isso ia acontecer, porque realmente tem muito dessa estética, né, do filme ensaio, da própria
do modo operandi mesmo, né? Da própria dinâmica de fazer, né? E é isso, assim, foi muito tranquilo, assim, todo o processo de orientação. A Anne é muito dedicada, ela é muito pontual, assim, ela sempre está fazendo as coisas, ela troca ideias, né? Ela chega com as ideias e a gente conversa, e ao mesmo tempo ela também é muito autora, assim, do próprio trabalho, né? É dela, ela que fez, não me passou muito também pensar nessa oralidade, como vocês pensaram, né? Eu acho que tem muito de uma melancolia, né? Esse tom dela, assim, é um tom meio melancólico e é uma coisa meio... para mim, é como um badalo, assim, que fica né? O ritmo da voz, né? No vídeo. E eu gosto, assim, eu acho que tem muito a ver com o sentimento. Eu entendo essa emoção que vocês colocaram, né? Acho que é interessante também, que pode se testar um outro som, mas eu entendo muito esse som como esse maçante tempo que não passa nesse ritmo de isolamento e que, ao mesmo tempo, está passando, as coisas vão desaparecendo e reaparecendo, né? Como no vídeo, mas que a gente não tem a sensação dessa fluidez temporal, né? Então, é um tempo... Eu escuto muito esse áudio assim, como um badalo que fica martelando ali no ouvido, uma certa melancolia e um passar e não passar do tempo ao mesmo tempo, né? E é isso, eu acho que é um vídeo que está pronto para ganhar, né, o mundo, como os outros também colocaram, né? Só tenho a parabenizar, porque... eu também, como mãe, sei que não é fácil fazer coisas com crianças, principalmente quando são bebês, principalmente quando é o primeiro. E você foi muito guerreira, muito dedicada, foi maravilhosa, tá super mega de parabéns. E é isso. E obrigada também por todas as trocas. Obrigada, Catarina. Obrigada a todo mundo. Anne, mais uma vez, parabéns, e agora pelo seu trabalho. Parabenizar a banca, porque o horário bateu, está tudo certíssimo. Anne, se você quiser falar mais um pouco, temos aí mais 6 minutos. O Tom, né? Neco, que está aqui, ia me ajudar nisso, ia me dirigir e tudo mais, mas sou uma pessoa difícil de ser dirigida, parece. E aí acabei fazendo tudo sozinha mesmo. Mas eu acho que, enfim, eu me lembrei dele, citei ele, porque isso é uma coisa que ele também tinha levantado para mim, por exemplo, essa sugestão de uma entonação diferente. E aí eu acho que eu coloquei na minha cabeça um pouco dessa intenção que Catarina estava citando, né? No caso dela, ela falou do badalo ali, de uma marcação. Eu trabalhei, eu acho que com as repetições no texto, né? O texto é cíclico, né? Eu falo mais de uma vez, o isolamento é cíclico, e eu acho que isso me levou um pouco nesse caminho da fala para uma coisa de uma apatia, sabe? Que dá também nessa coisa, assim, de você todo dia estar ali vivenciando coisas muito parecidas, né? Tem muita gente que acha que esse ano foi um ano perdido, mesmo que tantas coisas tenham acontecido, né, dentro do contexto de isolamento, mas é um comentário que eu já ouvi algumas vezes, esse ano é um ano perdido. E aí eu acho que a minha leitura acabou indo um pouco por esse caminho, assim, daquela coisa de que você vê as coisas passando e não passando ao mesmo tempo, e de que aquilo é monótono mesmo, sabe? Assim, o isolamento é monótono. E aí eu acho que inconscientemente eu me levei para esse lugar. Mas eu gosto muito da sugestão, é controverso, eu entendo que da forma que está é um pouco mais difícil, talvez, né, a absorção, assim. Mas eu agradeço muito aí todos os comentários, o filme ensaio e o Tom, acho que realmente dialogam com o trabalho. Acho que é uma coisa aí a adicionar, e que realmente eu queria ter trabalhado melhor, mas eu fiz esse áudio um dia antes de ir para a maternidade, assim, e aí eu consegui montar depois,
que o menino já tinha nascido. Então, como eu falei lá no comecinho, tem umas coisas que eu queria ter trabalhado aí com esmero maior e não consegui. E aí eu acho que o áudio realmente é a parte que eu gostaria até talvez de entregar um pouquinho o trabalho para outra pessoa finalizar o áudio, por exemplo, porque realmente não é a minha área de expertise, assim, né, o som. Então, eu gostaria de ter o som melhor mixado, e aí eu acho que isso já fica como um pontapé aí, como um impulso para talvez rever a própria narração, né, já que eu tenho essa vontade de retrabalhar o áudio para ficar mais perfeitinho, como Catarina aí bem ressaltou, do meu perfeccionismo. Eu acho que para ficar realmente um produto assim lapidado, seria interessante trabalhar essa finalização do áudio, e aí eu acho que nisso cabe rever também talvez essa narração. Mas assim, agradeço demais todos os comentários e reforço a minha alegria de estar concluindo aqui também a pós e de ter participado e do quanto todo esse processo aí adicionou muitas coisas. Eu acho que eu cheguei na pós esperando uma coisa e terminei em outro lugar, assim, bem diferente do que eu imaginava e bem melhor, talvez. Eu queria explorar mais a coisa da fotografia fixa, né, e tinha essa ideia em mente, mas não tem jeito, todos os meus TCCs foram em vídeo, acaba sendo de um jeito ou de outro. O audiovisual acaba me puxando, mesmo que eu tente fugir dele, não tem jeito. E aí, acho que essa solução que eu encontrei foi um caminho aí que uniu essas minhas duas vontades, né? Eu trabalhei, sim, com fotografia fixa, mas do meu jeitinho, bem imbuída aí do audiovisual e sem deixar de ter esse movimento, né? Essa ideia de movimento. Enfim, estou bem feliz, muito obrigada, gente, por estar aqui hoje, pelos comentários, pela atenção aí também na leitura. Eu falo demais aí na escrita, eu acho, mas que bom que não foi uma leitura cansativa, né, para vocês aí, que deu para entender onde eu queria chegar com esse produto. Agradeço demais. Parabéns. Obrigada. E agradeço a todo mundo que está aí também vendo, os convidados que vieram conferir aí a apresentação. Anne, se eu puder dar uma sugestão, seria de você pegar a tua pesquisa, aprofundar e tentar um mestrado, porque eu acho que você tem muito, muito que estudar e muito a contribuir aí nessa coisa mais acadêmica mesmo, principalmente nessa questão que pouco se fala. Obrigada, Kate. Vou fazer isso aí. Eu concordo com Kate. Vou tentar isso aí. Já cantei essa pedra, ó. É verdade. Agora, de uma forma mais informal, né? E eu convido o pai de Anne, nosso querido aluno, nosso garoto propaganda do curso de fotografia, Sidney Otto, para abrir a câmera, para a gente fazer um registro aqui. Mas eu quero comentar aí o trabalho, porque eu vim de muito longe. Eu estou muito longe só para assistir a conclusão desse curso fantástico da pós-graduação, que eu pretendo frequentar, se Renata deixar, da Católica, e comentar rapidamente mesmo a minha alegria nisso, de me reencontrar também, depois de tantos anos no ambiente universitário, acadêmico, tão bem assessorado aí, por essa universidade que eu sempre gostei. Embora antes eu fosse mais incendiário, hoje eu estou mais bombeiro, estou até ajudando o departamento. Dia desses, há 30 anos, eu estava acorrentado no prédio da reitoria, hoje eu estou acorrentado emocionalmente na reitoria, veja só, a vida ensina muita coisa. Mas é sobre isso, eu vi assim, os especialistas falando tanto desse trabalho da linguagem, né, que a Ana estabeleceu, e já vem estabelecendo um tanto também, que é essa coisa quase memorialista, íntima e memorialista, que vem nos filmes dela, quer seja do cinema, na produção fotográfica. E quando eu ouvi, não vi inteiro o isolamento, mas ela mandou para mim, acho que um primeiro corte, alguma coisa. E a coisa que, engraçado, veja só, quem não entende como é tolo, né? Uma das coisas que me agradou mais foi a voz. Por quê? Eu explico. Por quê? Porque quando eu via o filme, eu entendia que havia uma espécie de afasia ali. Ou seja, com o tempo, o isolamento, a mim me pareceu que estava muitíssimo concludente de que
ela havia emprestado a voz dela, não a voz do belo canto, não a voz da música, não a voz da ópera, ou seja, era uma voz sem nenhuma vestimenta. Eu notava que era uma voz nua, uma voz que demonstrava também que, com o tempo, a mim me pareceu, por isso que essa carga dramática, engraçado, ou antidramática, no ponto de vista da dramaturgia em Aristóteles, mas antidramática, porque a voz, portanto, não era uma voz, era algo muito parecido a um som, onde se perdia também a individuação. E fiquei lembrando que, como ela era uma pré-mãe, que esse tipo de voz também serve para falar com a criança no feto. A gente que é mãe, como eu, a gente muda a voz durante a gravidez. Então, eu achei que havia ali algumas simbologias psicológicas, psicanalíticas. Eu não avancei demais no lacanianismo aqui, mas eu gostei, sobretudo, mais alegria ainda é ver que uma banca tão experiente assim julgou um trabalho de forma muito justa, e, de algum jeito, eu fico feliz. E parabéns, Anne. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Olha aí, Ícaro, aqui. Que coisa mais linda. Entrou aí na chamada. Aquela é Deise, é a mãe de Anne, figuraça. Eu vou convidar todos para uma foto, né? Que foto virou print, mas quero dizer, Anne, que o ano não foi perdido. O que nós estamos fazendo aqui hoje mostra isso. Tem sido um ano de superações, isso sem sombra de dúvida. Então, eu estou muito feliz, realmente muito feliz de a gente ter conseguido finalizar a turma com as apresentações que vão acontecer hoje. Você abriu essa série de apresentações, né? Vão acontecer hoje e amanhã. Parabéns. Isadora tá louca aqui com o neném. Ela tá... Ô, neném, ô, neném. Bom, obrigada, gente. Eu entrei por engano, assim, eu pensava que minha banca era às 10, mas é 10h10. Mas parabéns, Ana, eu quero ver o trabalho. Já entrei vendo... Você fala mas vou sair para não entrar intruso na foto. Eu entro já já. Não, André, não. Acabei de dizer que a informalidade predomina, né? Eu, inclusive, estou aqui de camiseta, porque eu sou muito calorenta, então eu acho que assim, o que está predominando esse ano é essa intimidade que a gente criou, né? Apresentando nossos ambientes de casa. Então, por favor. Não vou ficar de gaiato, é bom que eu já continuo para a próxima. Já fica aí. Todo mundo lindo. Mas parabéns. Obrigada, André. 1, 2, 3, já. Mais uma para garantir. Maravilha. Anne, parabéns. A todos. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Ícaro, foi embora, Ícaro. Foi. Bom dia para todo mundo, gente. Então,